Igor Jesus cresceu em uma terra onde o futebol vive na alma das pessoas. Nascido em Cuiabá, capital do Mato Grosso, jogar bola era muito mais do que uma brincadeira de rua. Era um sonho. E para ele, na verdade, um destino. Ainda criança, já se destacava nas peladas do bairro. E claro, não passou despercebido por muito tempo. Foi em 2015, aos 14 anos, que Igor deu o primeiro passo de verdade rumo ao profissionalismo. Ele entrou para a base do Curitiba, um dos clubes mais tradicionais do sul do país, com um histórico respeitável na formação de talentos. Começava ali uma jornada silenciosa, longe dos holofotes, mas cheia de trabalho, suor e constante evolução. No Sub-15, logo se destacou pela inteligência dentro da área. Não era o tipo de atacante que chamava a atenção só pela força física ou pela velocidade. O seu diferencial estava na leitura de jogo e na capacidade de aparecer no lugar certo na hora certa. Em pouco tempo, ele passou pelo Sub-17, Sub-20 e já em 2019 recebeu a notícia que mudaria tudo. Ele seria promovido ao time profissional. A sua estreia pelo profissional aconteceu no dia 23 de janeiro de 2019, num empate por 1-1 contra o Maringá pelo Campeonato Paranaense. Sem se esconder, ele mostrou personalidade, tentou jogadas e buscou espaço. Ali, era só o primeiro contato com o futebol profissional, mas já dava pistas do que viria pela frente. Mas o momento decisivo estava a poucos dias de distância. No dia 30 de janeiro, ele foi escalado para um dos jogos mais importantes do calendário estadual, o clássico contra o Atlético Paranaense. Era o tipo de partida que define carreiras, separa promessas de realidade. E Igor Jesus não decepcionou. Ele marcou seu primeiro gol como profissional e ajudou o Coritiba a vencer por 2-1. A comemoração foi explosiva, e com apenas 18 anos, ele já se tornava uma das principais apostas do time. No dia 18 de março, renovou seu contrato com o Coritiba até o fim de 2022. Afinal, o clube via nele mais do que um talento, via um ativo, um nome que poderia render esportivamente e no futuro financeiramente também. Durante a temporada de 2019, ele teve uma sequência consistente. Foram 32 jogos, 5 gols e 1 assistência. Nada mal para uma primeira temporada completa como profissional. O garoto de Cuiabá começava a ser mais falado nas resenhas esportivas. Não era o artilheiro do campeonato, mas era eficiente, técnico e demonstrava evolução jogo após jogo. Em 2020, então, veio a consolidação no elenco. Porém, com a chegada de novos reforços e a natural oscilação de um jovem jogador em formação, ele acabou alternando entre o time titular e o banco de reservas. Mesmo assim, participou de 25 partidas, marcando 2 gols e dando 1 assistência, o suficiente para chamar a atenção de fora do Brasil. E foi então que no segundo semestre de 2020 surgiu a proposta. Um clube dos Emirados Árabes, o Shabab Al Ahly, demonstrou interesse concreto e fez uma oferta ao Coxa. Após negociações, o acordo foi fechado por cerca de 2 milhões de dólares. Ao encerrar a sua trajetória no clube paranaense, Igor somava 57 jogos e 7 gols pelo Curitiba. Porém, mais do que números, ele deixava uma impressão clara, a de um atacante em construção, com margem de crescimento, foco e muita personalidade. E o que viria a seguir nos Emirados provaria que aquela aposta estava só no começo de se pagar. Quando ele trocou o Curitiba pelo Shabab Al Ahly, dos Emirados Árabes, no dia 2 de outubro de 2020, muita gente se apressou em dizer que era o fim de uma possível carreira de alto nível. Era comum ouvir que ele estava se escondendo do futebol competitivo, que preferia o conforto dos dólares à pressão das grandes ligas. Porém, o que poucos sabiam naquele momento é que aquilo não era um destino, mas sim um atalho. O atacante brasileiro foi vendido por cerca de 2 milhões de dólares e assinou um contrato de 4 anos com o clube de Dubai. Ao pisar nos Emirados, Igor se viu diante de uma realidade completamente diferente. Clima desértico, cultura distinta, idioma desconhecido e um futebol que, claro, exigia adaptação. Para um garoto que até pouco tempo jogava o Paranaense, era uma guinada muito radical. Mas ele não demorou a mostrar que estava preparado para o desafio. Logo em sua primeira temporada, 2021, Igor Jesus explodiu. Foram 40 jogos, 21 gols marcados e uma rápida transformação de jovem brasileiro desconhecido para ídolo da torcida local.
A conexão com os fãs foi imediata, afinal, ele era diferente, tinha um estilo refinado, técnico, com inteligência nos movimentos e um instinto de centroavante moderno. Fazia gols com os pés, de cabeça, em contra-ataques e em bolas paradas. E mais, ele não jogava apenas como um finalizador, ele também recuava para articular jogadas, fazia o pivô, chamava a responsabilidade. Porém, como todo jogador em desenvolvimento, a trajetória não seria linear. Nas temporadas seguintes, ele passou a enfrentar os altos e baixos típicos de uma carreira longe dos holofotes. Entre lesões musculares, mudanças de treinador e forte concorrência no ataque, ele alternou entre jogos como titular e participações saindo do banco. Ainda assim, o desempenho não foi apagado, muito pelo contrário. Ao longo de suas 3 temporadas e meia no Oriente Médio, Igor Jesus acumulou 91 jogos, 46 gols e 16 assistências. Uma média excelente, especialmente considerando que ele nem sempre jogava aos 90 minutos. Além disso, ele cresceu como jogador, aprendeu a conviver com a pressão de ser um estrangeiro, com a responsabilidade da decisão e com a necessidade de se adaptar a diferentes cenários. Ele aprendeu sobretudo a ser paciente e esperar a oportunidade certa para dar o próximo passo. E essa oportunidade estava prestes a surgir. No início de 2024, com o contrato se encerrando e sem acerto para renovação, começaram alguns rumores. O futebol brasileiro voltou a sondá-lo. Alguns clubes o colocaram em lista de reforços, mas quem realmente apareceu de forma concreta foi o Botafogo, que vivia um novo momento no cenário nacional. O clube carioca ofereceu um projeto muito competitivo, com foco na Libertadores, um calendário forte e muita visibilidade internacional. Igor Jesus topou o desafio. No dia 30 de janeiro de 2024, ele assinou um pré-contrato com o Botafogo com vínculo de 4 temporadas, válido a partir de junho daquele ano. Era a volta ao Brasil, mas sob um novo status, o de jogador maduro, forjado fora dos holofotes, com bagagem internacional e sede de afirmação. Ele não voltava mais como uma aposta, voltava como solução. A sua despedida dos Emirados foi discreta, como quase tudo que fez até aquele momento, sem estardalhaço, sem polêmicas, mas com números que falam por si. Como eu citei anteriormente, quase 100 jogos e quase 50 gols, além do respeito dos companheiros e a certeza de que sua passagem por Dubai não foi um passo atrás, mas um degrau fundamental na sua formação. E ele sabia, o futebol brasileiro e o cenário internacional ainda não tinham visto o melhor dele. Bom, até aquele momento. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena, valeu demais, SofaScore. No entanto, na sua chegada poucos torcedores sabiam exatamente o que esperar do atacante. Ele até teve bons momentos no Shabab Al-Ahly, mas não tanto destaque internacional. Portanto, ele chegava ao Brasil sem grande alarde. O acordo passava a valer a partir de junho daquele ano e o contrato, como eu já falei, era de 4 temporadas. Um projeto de médio prazo para um centroavante que ainda não havia mostrado todo o seu potencial. Porém, bastaram poucos jogos para isso mudar. A sua estreia aconteceu no dia 20 de julho, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O Botafogo venceu por 1-0 em casa. Logo depois, no dia 4 de agosto, veio o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Jogando fora de casa, o Botafogo goleou o Atlético Goianiense por 4-1 e Igor foi às redes com um belo gol. Era o primeiro de muitos. A confiança crescia e o espaço no time também. A partir dali, o atacante não saiu mais do time titular. A sua contribuição se tornava cada vez mais visível, seja em assistências, presença física ou em gols. Porém, foi na Libertadores da América que Igor Jesus realmente mostrou ao continente que não era apenas mais um nome na ficha técnica. Na fase de grupos, ele já vinha contribuindo com boas atuações, mas foi no mata-mata que ele brilhou de verdade.
Nas oitavas de final, o adversário era o Palmeiras, um dos favoritos ao título. No jogo de ida, Igor marcou, abrindo o placar na vitória por 2-1 do Fogão. E na volta, no Allianz Parque, o atacante voltou a deixar a sua marca. O Botafogo empatou o jogo por 2-2 e avançou às quartas. Contra o São Paulo, justamente nas quartas de final, Igor não balançou as redes, mas foi fundamental nos dois jogos. A sua movimentação constante abriu muito espaço para os companheiros. No jogo de volta, os times empataram por 1-1 e o Botafogo se classificou nos pênaltis para a semifinal. E justamente nessa fase, contra o tradicional Peñarol, o Botafogo sabia que precisaria de um bom resultado no jogo de ida, no Newton Santos. E mais uma vez, Igor Jesus apareceu nessa partida. O Botafogo goleou por 5-0 e o atacante deixou a sua marca. Já na volta em Montevidéu, o Fogão segurou e venceu por 3-1, garantindo a vaga na final da Libertadores. Já na grande final contra o Atlético Mineiro, o jogo teve muita tensão, especialmente porque o Botafogo jogou com 1 a menos desde o começo do jogo, já que o volante Gregory foi expulso ainda com 2 minutos de partida. O cenário dessa forma era todo do Galo, mas o Botafogo provou ser o melhor time, venceu por 3-1 e garantiu o primeiro troféu de Libertadores da sua história. Portanto, com o brilho na Libertadores e no Brasileirão, Dorival Júnior, na época o técnico da seleção brasileira, resolveu dar uma chance ao novo destaque do futebol nacional. Dessa forma, Igor Jesus foi convocado pela primeira vez para defender a seleção nas eliminatórias. Ele vestiu a amarelinha, entrou em campo e contra o Chile marcou seu único gol até o momento. Pouco depois, no dia 4 de junho de 2025, ele fez a sua última partida pelo Botafogo em solo brasileiro, na vitória por 3-2 sobre o Ceará. O jogo foi no estádio Newton Santos, diante da torcida que havia se apaixonado pelo atacante em pouquíssimo tempo. A emoção era visível. Afinal, ele estava de saída para o Nottingham Forest da Premier League em uma transferência de 20 milhões de euros com bônus por metas. Porém, a história com o Botafogo ainda não havia acabado. Antes de se apresentar na Inglaterra, Igor Jesus tinha uma última missão, a Copa do Mundo de Clubes FIFA de 2025. E o Botafogo não está apenas participando, está fazendo história. O sorteio colocou o Alvinegro no Grupo B, o mais temido da competição. Os adversários, Atlético de Madrid, Seattle Sounders e o poderoso Paris Saint-Germain, que acabou de destruir a Inter de Milão por 5-0 na final da Champions League. Era um grupo que parecia impossível. Porém, o impossível não assusta quem carrega uma estrela no peito. Na estreia contra o Seattle Sounders, o Botafogo venceu por 2-1, com Igor Jesus sendo peça importante na construção das jogadas ofensivas. Inclusive, foi dele um dos gols na vitória. E então veio o jogo mais importante, talvez o mais impactante de toda a competição até agora. No segundo jogo do grupo, o adversário era o todo-poderoso PSG, com Vitinha, Dembélé, Donnarumma, Marquinhos e companhia. O time que havia reinado na Europa. Todo mundo esperava um atropelo, mas o que se viu foi um Botafogo absolutamente impecável, compacto, intenso e estrategicamente perfeito. E no centro dessa atuação, o camisa 99. Aos 36 minutos, Savarino acionou o Igor Jesus com um passe perfeito. O atacante se antecipou à marcação, deu uma caneta no defensor e bateu cruzado no canto direito do goleiro. O chute contou com um desvio e morreu no fundo da rede. Botafogo 1, PSG 0. Era um feito monumental, um dos maiores do futebol brasileiro nesse século e na história. O campeão da Champions League caía diante do mundo. E o Botafogo, contra todos os prognósticos, batia o PSG. E não por sorte, por merecimento. E o herói era um atacante matogrossense que muitos sequer conheciam há alguns meses. Mas ali, sob os olhos do mundo, escrevia o seu nome na história. Aos 23 anos, Igor Jesus mostrou que pode brilhar contra qualquer adversário, até mesmo contra o campeão europeu. E agora, com a sua ida para o futebol inglês e cada vez mais em evidência, fica a pergunta que o torcedor brasileiro já começa a se fazer. Será que enfim encontramos o camisa 9 da seleção? Será que Igor Jesus é o camisa 9 perfeito para o Brasil buscar o Hexa ano que vem? Deixe a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.